Como que eu posso te ajudar? O objetivo aqui dessa apresentação bem breve é te mostrar um pouco dos serviços que a gente tem aqui na empresa e como que eu posso te ajudar na sua vida financeira, tá? Então, direto ao ponto, né? Vamos aqui na tela. Então tá aqui. Então, eu costumo dizer que o nicho que eu atuo é a consultoria independente. O que que é consultoria independente, Vinícius? É o que a gente chama de terceira onda. A primeira onda foi quando aconteceu o primeiro nível de consciência financeira dos brasileiros, onde os brasileiros começaram a aplicar ali em banco, ter conta em banco, e aí o gerente de banco oferecia aqueles produtos de prateleira, né, Pique, não sei o quê, e oferecia um monte de produto, e tudo era determinado pelo próprio gerente de banco, você nem sabia o que você estava fazendo, mas, enfim, foi uma primeira consciência dos brasileiros, isso foi a primeira onda. A segunda onda veio com as corretoras, né, com a descentralização das corretoras ali na Bolsa de Valores, tem toda uma história sobre isso, mas o importante é que começaram a surgir várias corretoras que a gente chamou de shopping dos investimentos, que você poderia entrar em qualquer corretora, por exemplo, uma XP, uma Genial, um BTG da vida, e lá você poderia escolher diversos produtos. Você mesmo acessaria, né, de forma online e escolheria o produto que você pudesse investir conforme o seu perfil de investidor, né? Como se você entrasse num shopping realmente, lá você escolhesse a vitrine, né? Você olhasse as vitrines e decidisse o produto que você quer investir. Tá? E a terceira onda é a consultoria independente, que é justamente o nicho que eu atuo. E por que que eu atuo nesse nicho de consultoria independente? Primeiro, não o cliente ele é o centro, tá? A gente vai ver aqui no decorrer da apresentação, mas você vai ver que o cliente é o centro conforme seus projetos e seus objetivos. Quando a gente vai para banco, né, que seria a primeira onda, ali, o gerente de banco oferecendo os produtos, é simplesmente para bater a meta no final do mês que ele te liga oferecendo um produto para ele bater a meta, mas o produto é ridículo para você, não serve para nada. Você até ganha é uma troca, né? Porque talvez você ganhe um limite de crédito ali no cartão de crédito, um limite de linha para sua empresa e tudo mais, mas é uma troca, não é centrado em você e sim centrado simplesmente no benefício do gerente. Quando a gente vai para as corretoras funcionaram muito bem até poucos anos atrás. Porém, começou a existir um conflito de interesses pela remuneração dos assessores de investimentos. Tanto é que surgiu uma nova lei, né, onde a própria CVM ela está monitorando a questão da remuneração dos assessores e eles têm que divulgar para você a cada 3 meses. Você pode baixar um relatório lá na sua corretora para saber se aquele produto que o assessor te indicou mais remunerou ele do que deu rentabilidade para você. Então, o que estava acontecendo? Os assessores também estavam nada contra a profissão, né? Ela só estava mal regulamentada, mas ela é ainda, né? Remunerada conforme a movimentação financeira por indicação ali do assessor. Então, ele te indica ali para você fazer umas transações, né, ou investir em produtos como COI, por exemplo, LCA, LCI, CRI, que a gente está vendo acontecendo um monte de coisa errada nesses produtos, porque ele realmente ganhava mais por indicar esses produtos para vocês. Dado que começou a acontecer esse tipo de conflito de interesse, as próprias corretoras começaram a mudar do que a gente chama desse FII variável, né, essa remuneração variável, para uma remuneração fixa, onde é cobrado um percentual sobre o patrimônio todo ano, né, uma recorrência anual. Né, mas isso caminha muito longo para as corretoras. Por isso que há a consultoria independente. Na consultoria independente não há conflito de interesse, a minha remuneração não depende da sua movimentação financeira, dinheiro nenhum passa na minha mão, né? Eu não vou falar para você aplicar naquilo que não faça sentido para o seu projeto, tá? Outra coisa que tem acontecido muito, muitos clientes têm chego para mim, nessa questão de assessoria, de corretora, você simplesmente põe o seu dinheiro lá e o assessor te liga, fala, tem uma aplicação aqui, põe porque o seu dinheiro está parado na conta. Aí ele põe. Aí na hora que você vai ver, vai precisar sacar, o dinheiro está lá travado num produto que você nunca ouviu falar por 5, 10 anos, tá? Mas enfim, isso aqui é para te dar um contexto e vamos aqui apresentar o que que é consultoria independente. Então, a consultoria independente, ela é o modelo do futuro. Nos Estados Unidos, isso daqui já existe há muitos e muitos anos, tá? Muitos e muitos anos. E no Brasil aqui ainda é incipiente, mas tem muita gente já fazendo isso. As próprias corretoras já visualizaram, né, esse oceano azul e estão querendo mudar a remuneração dos seus assessores. Mas vamos lá. Então, aqui bem rápido, vamos falar sobre a empresa, né? Sobre a minha pessoa, o contexto, o problema, o argumento e a estratégia. Tá? Então, aqui, meu nome é Vinícius Passos de Souza, para quem não me conhece, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Aqui estão algumas instituições por onde eu passei, por onde eu atuei, principalmente nas áreas de tesouraria, finanças e riscos financeiros e não financeiros, tá? E aqui é a minha formação que eu tenho aí.
Eu sou estrategista em investimentos, né, principalmente focado em estruturação de crédito, opções na B3, spread de ações e alavancagem financeira e patrimonial através de crédito futuro, que é consórcio, tá? Eu sou criador aí de alguns métodos, de alguns treinamentos, então a gente tem um braço educacional muito forte aqui na empresa, eu sou criador do Troca de Juros Segura, do 3 vezes mais renda, Fábrica de Ações e a Arte na Guerra do Mercado Financeiro, tá? Então vamos lá. Hoje a empresa, né, Êxodo Investimentos, né, então a gente oferece soluções exclusivas contando a minha experiência mais a experiência da empresa, são mais de 18 anos de mercado, mais de 100 milhões aconselhados entre os meus clientes e mais aí de 50 clientes satisfeitos, tá? Aqui eu não vou, só voltar aqui, tá? Eu poderia aqui ficar colocando prints de tela, de operações, de sucesso dos meus clientes, e realmente tem, se você olhar ali algumas redes sociais, você vai verificar isso. Eu não sou muito fã disso, porque como aqui a gente trabalha única e exclusivamente para os seus projetos, desenhando uma estratégia única e exclusiva para você, o sucesso de uma pessoa não necessariamente vai ser o seu sucesso. O seu sucesso é o seu sucesso dentro daquilo que você se propõe a fazer, tá? Então, por isso que a gente eu acabo não colocando isso aqui na apresentação, mas se você ficar confortável por isso, eu posso te passar as indicações de todos os clientes que trabalham aqui comigo, né? Claro que tem uma questão aqui, quem se dispõe, né? Porque tem muita questão financeira, então nem todos os clientes gostam de se expor. Mas se olhar nas redes sociais, você vai ver algumas coisas, tá? Então vamos lá, contexto. O contexto, simplesmente aqui da nossa consultoria independente, se baseia em 5 pilares, tá? Reserva de emergência, plano de saúde, seguro de vida, plano de aposentadoria e crédito futuro. Você vai ver que esses 5 pilares são os pilares que eu costumo dizer que são essenciais para uma vida financeira saudável, tá? E eu vou contextualizar um pouquinho desses cada um desses 5 pilares aqui. Lembrando que os nossos serviços, eles não se restringem a esses 5 pilares, mas os 5 pilares é, é o que sustenta todos os outros serviços que a gente tem aqui na empresa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o contexto sobre reserva de emergência. Então, isso daqui é só para colocar um pouco de notícias, mas todo mundo já sabe disso, né? Você que está aqui assistindo esse vídeo, tenho certeza que você sabe disso. Mas aí estão diversas notícias recentes, né, falando que os brasileiros não têm o hábito, não têm a cultura de guardar um pouco do seu salário para caso haja alguma emergência no curtíssimo prazo, tá? Então a gente costuma falar que a formação de uma reserva de emergência ela vai ali num produto de liquidez diária, né? Já estou avançando um pouco aqui, e que pelo menos supram a sua necessidade, né? O seu custo de vida de no mínimo 6 meses, tá? Então aqui estão as notícias aí. Você pode parar a apresentação, o vídeo, colocar um pouco mais devagar para você ler. Tá? O outro contexto é o planejamento de aposentadoria. A gente sabe, principalmente a aposentadoria via INSS, né? O INSS tem um teto, em torno de R$ 8.000 você contribuindo um máximo durante 30, 40 anos e cada vez vai aumentar mais. E a gente sabe que isso não é um plano de aposentadoria, né? Você entra no INSS, você paga hoje para que o governo consiga pagar a aposentadoria de quem já está lá na frente. E como a base piramidal populacional ela está virando de ponta cabeça, né, tem mais idosos do que pessoas jovens, a gente sabe que isso não é sustentável. Então aqui a gente cria também um planejamento que seja para aposentadoria, um planejamento complementar de aposentadoria. E aqui todas as notícias aí do Brasil falando sobre este tema, tá? Plano de saúde, né? Plano de saúde é uma questão interessante. Tem muita gente que às vezes não tem plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde um pouco mais básico, né? Porque o SUS acaba suprindo algumas necessidades. O SUS realmente aqui no Brasil é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Mas a gente sabe que quando você precisa com urgência, por exemplo, você precisa realizar um exame com urgência, não necessariamente você vai conseguir. Você vai até conseguir, mas em determinado prazo. Se você precisa de uma cirurgia de emergência, não necessariamente você vai conseguir. Vai te demandar um determinado prazo. Então, eu costumo te dizer para você ter a tranquilidade de uma vida financeira, um plano de saúde é essencial e a gente dá esse suporte também. E quando eu falo plano de saúde, depois lá no final a gente vai ver que a gente fala um pouco de plano de saúde internacional também, tá? Questão de seguro de vida. Aqui também todo o noticiário aí que sai na mídia, notícias recentes, mas isso é uma outra coisa que o brasileiro também não tem uma cultura de fazer seguro de vida. Geralmente você tem um seguro de vida da empresa que você trabalha se você é seletista. Se você é dono de empresa, geralmente você oferece esse benefício para os seus funcionários, mas não necessariamente você tem para você e para sua família. E a gente tem que lembrar aqui que o seguro de vida, ele não é, você não paga, né, todo mês, para quando você morrer você deixar um dinheiro para alguém. O seguro de vida também te assessora durante vida, ele te assegura durante a sua vida. Por exemplo, se você está
escala crescente patrimonialmente falando, e porventura acontece alguma coisa na sua vida, né? Você acaba ficando inapto por um período curto ou por um período longo das suas atividades, essa sua curva ascendente patrimonial, ela pode ter uma queda abrupta. E o seguro de vida, ele te protege exatamente suprindo as suas necessidades básicas, dado todo o período que você contribui, para você não ter essa queda, tá? Então, o seguro de vida tem que ser um pouco desmistificado, tá? Ele te segura em vida também, e a gente conversa aqui dentro dos 5 pilares da consultoria independente sobre seguro de vida, tá? Crédito futuro. Quando a gente fala em crédito, é, tá aqui também, né, todo o noticiário, aqui é um pouco do mercado de crédito, o tamanho do mercado de crédito, mas eu vou falar logo sobre o seguinte ponto. Tudo que está ao nosso redor, né? Se você olhar aí na sua casa, onde você está, os móveis, os imóveis, os bens móveis, os bens imóveis, né? O seu próprio apartamento, sua própria casa, não sei se é própria, se é alugada, se você tem um carro, se você não tem, se você tem um mobiliário dentro da sua casa, mas tudo que está ao seu redor dependeu em algum momento de crédito. Só que a gente não sabe quando que a gente depende de crédito, né? A gente só vai saber quando a gente tem a real necessidade. Então, muito provavelmente, quando você foi comprar sua casa, isso você vai ver se eu estiver falando justamente com você, você simplesmente foi lá, achou um imóvel e falou, agora eu vou comprar, e acabou entrando no financiamento bancário. Mas se você tivesse tido um planejamento desde cedo, você poderia ter comprado este imóvel praticamente com juros zero. A mesma coisa serve para veículo, a mesma coisa serve para serviços. Hoje em dia, quando a gente fala em crédito, não é só crédito imobiliário, é crédito para veículo, é crédito para serviço, é crédito para o agro, é crédito para tudo. Por isso que eu falei que tudo que está ao nosso redor demanda crédito. Porém, a gente não tem um planejamento para isso. A gente sabe que em algum momento da vida a gente vai precisar usar, mas como a gente não tem certeza do momento, a gente acaba não fazendo um planejamento, tá? O ideal é fazer um planejamento para quando você precisar desse crédito, por isso que eu chamo de crédito futuro, você tem isso disponível para você. É como se você tivesse uma linha que você mesmo pudesse tomar a qualquer momento. Você não precisa recorrer a um banco para pagar a taxa de juros. Então aqui a gente fala um pouco do mercado de crédito, tá? Lembrando que quando a gente fala do mercado de crédito, né, o mercado de crédito é um mercado trilionário. Se você pegar o PIB do Brasil é composto por grande parte do agronegócio, depois parte de crédito e uma pequena parte de serviço. Dentro da parte de crédito, ele subdivide em crédito imobiliário, em crédito que a gente chama de hot money, para você tomar o dinheiro rápido, crédito consignado, empréstimo pessoal e por aí vai, abrange tudo, tá? Então aqui é um planejamento de crédito, seja crédito para você adquirir seu veículo, seja crédito para você adquirir seu imóvel, seja crédito para você se alavancar financeiramente, seja crédito para uma aposentadoria complementar, seja crédito para quando o seu filho completar 18 anos, você dá uma chave para ele de um veículo quitado ou de um imóvel quitado. Então é um planejamento completo por crédito. Isso aqui é um dos principais pilares. Os 5 pilares são essenciais, mas esse daqui eu diria que seria um dos principais, tá? Então, esse foi o contexto dos 5 pilares. E qual que é o problema? Quando a gente olha para esses 5 pilares, qual que é o real problema? A gente fala, pô, beleza, eu não tenho uma reserva de emergência, então para eu formar uma reserva de emergência eu preciso de auxílio de alguém. Ah, eu não tenho um plano de crédito. Se eu não tenho um plano de crédito, eu vou recorrer ao banco para pegar um crédito. E esse é o problema, tá? Quando a gente recorre às corretoras, olha aqui o conflito de interesse. Então, muita gente ainda acha que a corretora joga no seu time, mas na verdade ela não joga por causa dos conflitos de interesse. Então a gente vê aqui notícias, né? Teve até uma notícia que um próprio assessor de investimento, né, indicou um investimento para o pai dele, um investimento totalmente ruim, que deu um prejuízo gigantesco de milhões, e depois o próprio pai estava processando o filho ou processando a XP, né? Tem essa notícia aqui. E por aí vai. Tá? Então, a gente tem um problema de formação de reserva, de planejamento de aposentadoria, de planejamento de crédito, e quando a gente tem esse problema, a gente recorre a uma corretora e a corretora está cheia de conflitos de interesse. Quando a gente quer adquirir um bem, a gente recorre para um banco. E olha o tamanho das taxas de juros atuais, tá? E nem tá tão exagerado aqui. Eu peguei uma média, tá? Então você pega a caixa que se você for tomar um financiamento bancário, 11%, mas hoje, né, a gente está falando aqui em 2026, a taxa de juros está 15%. Ela tem a tendência de cair, dado o boletim Focus do Banco Central, tem a tendência de cair. Mas até ela cair de forma que os juros bancários caiam, isso é uma outra história, tá? Porque as coisas não são correlacionadas. Os juros bancários, o spread bancário, ele é alto por questões de provisão de devedores duvidosos, imobilizado dos bancos de elefante branco, de agência e tudo mais, e de processos judiciais, tá? Os bancos sofrem muito
Hoje não tanto de trabalhista, porque no governo Bolsonaro o Guedes acabou com isso daí praticamente, mas de processos de juros abusivos, né? Então essa provisão, esse passivo é muito grande no banco. Por isso que o spread bancário ele é muito alto, tá? Então não caia no engano de que a taxa de juros vai começar a cair, que o spread bancário vai cair, por consequência você vai conseguir tomar dinheiro mais barato no banco que não vai, tá bom? Então, qual que é o argumento aqui? É a consultoria independente de investimento. Então, aqui tem algumas notícias mostrando que a consultoria independente, ela pode acrescentar de 1,5% a 4% aos retornos da sua carteira, sem você fazer muito esforço, praticamente sem você fazer nada. Agora, se você utilizar da consultoria para você operar no mercado, que também é algo aqui que a gente tem, uma mentoria, né, uma consultoria voltada para quem quer operar no mercado, esses números aqui eles aumentam muito. De 1,5% a 4% é o básico quando você simplesmente faz uma realocação da sua carteira olhando para os seus objetivos e para o seu propósito, tá? Deixa eu ver aqui, não sei se vai sair o som, mas eu vou colocar aqui um vídeo só mostrando essa questão aqui de conflito de interesse. Então, esse vídeo aqui é do filme O Lobo de Wall Street. Eu não sei quem que já assistiu, mas qual que é o lance aqui, né? Eles forçavam os clientes a comprar produtos que os clientes, né, comprar ações lá, investir em ações no mercado americano que nem o cliente sabia do que se tratava, tá? Então não quero, não sei se vai ser o som, mas só pela legenda dá para vocês saberem. Não querem que você saiba disso. Meus grandes guerreiros, que não vão desligar o telefone até seus clientes comprarem ou então morrerem! Temos um mercado financeiro cheio de conflitos, mentiras, que nos impedem de atingir nossos sonhos. Sonho da casa própria, da aposentadoria. Mas nossos sonhos não podem morrer. A mentira não deve prevalecer. Tá, então o que que acontece? Que eu não sei se deu para escutar o áudio, né? Mas é, deu para ler ali. Mas no final, qual que é o resumo da ópera, né? É tanto conflito de interesse no mercado financeiro, nas corretoras, nos bancos e por aí vai, nos fundos, principalmente nos fundos, tá? Veja a quebradeira aí, Banco Master, Will Bank, todos os fundos aí, patrocinadora do Palmeiras, cara, é um envolvimento gigantesco. É fundo garantidor de crédito, Banco Central, cara, o mercado financeiro, ele é uma pirâmide financeira, na verdade, tá? Mas isso aí também é um assunto para outro momento. Então, o que que acontece? Dado todo esse conflito de interesse, você, investidor, você empresário, você pessoa física, você profissional autônomo, você acaba ficando de lado, né? Os seus projetos acabam ficando de lado, dado todos esses conflitos de interesse. Os seus projetos, a aquisição de um veículo, aquisição de um imóvel, né? A formação de uma reserva de emergência, um plano de aposentadoria, não importa pro gerente do banco, não importa pro assessor de investimento. Importa que ele vai te vender um produto que ele vai ser remunerado e você não. Tá? Então, na consultoria independente, o que que a gente foca? A gente foca os seus projetos, a segurança do que você já adquiriu e já conquistou e daquilo que você irá conquistar, juntamente com uma renda recorrente, né, para te dar cada vez mais tranquilidade no seu dia a dia e um crescimento para uma curva de crescimento patrimonial sempre ascendente, tá? Então, aqui para finalizar, como que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar na organização financeira, né, no seu orçamento diário, ver quanto que você ganha, os seus desperdícios, né, suas despesas e fazer um ajuste ali no seu orçamento. Há mais oportunidades para geração de novas fontes de renda, né, no mercado tradicional, a questão do plano de saúde, a questão do seguro de vida, a estruturação do planejamento de crédito futuro, aí abrange tudo isso daqui, ó, aquisição de imóveis, terrenos, construção, reforma, home equity, veículos leves, pesados, capital de giro para empresas, agronegócios, serviços, alavancagem financeira, alavancagem patrimonial e um plano complementar de aposentadoria, tá? Além de tudo isso daqui, igual eu comentei no começo do vídeo, né? Os serviços, esses 5 pilares que são serviços, não são restritos, né? É muito mais abrangente. Eu estou falando aqui mais na parte da consultoria, do aconselhamento. Mas a gente abrange muitas outras coisas. Por exemplo, a gente tem todo um braço educacional aqui dentro da empresa, que a gente faz aqui a mentoria e os treinamentos de opções mais ações. Então, a gente acompanha, né? A gente fecha pacotes, pode ser só treinamento, treinamento online, se a pessoa quiser adquirir, mas a gente tem tanto os treinamentos quanto o acompanhamento. A gente fecha de 6 meses, pelo menos,
e até 12 meses. Essa mentoria é completa, você recebe todos os treinamentos que a gente tem. Esses treinamentos ele abrange isso daqui: estruturas de renda recorrente no mercado, proteção de portfólio, arbitragem e alavancagem. Tá? Então, se isso daqui faz sentido para você, se você quer um acompanhamento, um protocolo para ser seguido, como existem protocolo, o advogado te passa protocolo, o médico te passa protocolo, o nutricionista te passa protocolo, o psicólogo, o psicoterapeuta, né? O psiquiatra te passa um protocolo, o seu personal trainer passa um protocolo, né? O protocolo que eu digo é um plano a ser seguido. Você vai até a academia, você tem um plano lá de exercício a ser seguido. Você segue protocolo para tudo. Por que não seguir um protocolo na sua área financeira, seja na sua área financeira da sua empresa, ou seja na sua área financeira particular, na sua pessoa física, tá? Então, a consultoria independente, ela é para trabalhar junto com você, não como a corretora, que simplesmente te empurra produto e produtos ruins, não só como o banco, que só te empurra produto e produto que não te traz rentabilidade, na realidade corrói o seu poder de compra ao longo do tempo. A consultoria independente é para trabalhar junto, né? Não há remuneração variável, dinheiro nenhum passa na minha mão, dinheiro nenhum passa a mão daqui da empresa. O que eu vou fazer é um aconselhamento, o que eu vou fazer é uma mentoria, uma consultoria dentro dos meus treinamentos e dentro de todos esses tópicos aqui dos 5 pilares que eu comentei durante essa apresentação. Se isso faz sentido para você, basta você entrar em contato comigo.